Olá, gente querida, povo de Deus, que está caminhando conosco neste momento de evangelização que a paróquia São José aqui de Vespasiano nos propõe. Hoje vamos dar o segundo passo, a segunda parte da nossa formação sobre a iniciação cristã, iniciação à vida cristã, formando discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo para que possa iluminar este nosso momento. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminar o nosso caminho, nos dando os seus 7 dons, o dom do discernimento, para sabermos escolher o caminho a seguir nas estradas tortuosas, sinuosas da vida. Espírito Santo Consolador, consola os nossos corações, nos dê a sua luz. Amém. Querido amigo, querida amiga, dando continuidade à nossa formação sobre iniciação cristã, vamos ao longo desses dias conversar sobre este tema da catequese e refletir um pouco sobre a alegria do Evangelho numa catequese online. Nós estamos vivendo este distanciamento social, mas as pastorais, de uma forma ou de outra, continuam o seu caminho. E como a catequese está fazendo? Quais são os caminhos que a catequese e os catequistas estão abrindo para que os seus catequizandos, os seus candidatos, não fiquem desnutridos, por assim dizer, do anúncio da palavra e do Evangelho, e que o processo possa dar continuidade à medida do possível. Então, catequistas e catequizandos neste caminho da iniciação à vida cristã, neste tempo de pandemia. Vamos refletir juntos? Vamos começar então com esta palavra do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Ele tem a sua exortação apostólica chamada Alegria do Evangelho, o Evangelii Gaudium, que é praticamente o programa de trabalho de Francisco, que ele entregou para a Igreja. Ela foi publicada em 2013 e nela temos algumas pistas, inclusive, para este tempo. Mas o eixo principal que perpassa toda a carta de Francisco é justamente a alegria. A alegria em todos os contextos, né? Inclusive, não deixar que a tristeza, o desânimo possa abafar aquele primeiro anúncio. E nessa carta aqui do Papa Francisco, chamada Alegria do Evangelho, ele cita algumas tentações dos agentes de pastoral. E os catequistas são também agentes de pastoral na Igreja. E uma das tentações que ele aponta como uma das mais sérias, ele cita no documento, é aquela tentação de achar e deixar-se envolver pela sensação de fracasso.
Ele fala assim no seu documento, lá no parágrafo 85. Essa tentação de se deixar envolver pela sensação de fracasso, ela pode nos roubar, nos tirar duas coisas importantes para o caminho de catequistas e catequizandos e de todo o missionário na igreja. Ela pode tirar de nós a esperança e a alegria da evangelização. A alegria do Evangelho, tal como ela é, que não pode ser retirada de nós. Aí vamos lembrar e tomar a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, quando Jesus nos lembra assim: também vós agora sentis tristeza. Muitas pessoas estão tristes, desanimadas, nesse tempo que nós estamos atravessando, nessa crise. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Esta alegria não pode ser roubada de nós. Por isso, a vigilância para que não deixemos envolver, mergulhar nesta sensação de derrota, de fracasso. Os males do mundo, continua Francisco, não deveriam servir de desculpa para o desânimo ou reduzir a entrega da nossa evangelização, da nossa disponibilidade, do nosso ardor missionário. Muitos podem estar desiludidos com o mundo, com a igreja, com as pessoas, com a situação, mas nada disso pode nos deixar desanimar, porque essa desilusão, se for alimentada, só gera em nós escuridão e um cansaço interior, não é? Esse cansaço que vai desanimando os agentes de pastoral. Por isso, Papa alerta: não se deixe envolver por esta sensação de derrota. Então, diante disso, eu faço minhas as palavras de Francisco, quando ele termina esse artigo dizendo, em forma de exclamação bem forte: não nos deixem roubar a alegria da evangelização. Então, queridos e queridas, este é o primeiro horizonte para que possamos atravessar este caminho. Pensem com seriedade, então, queridos catequistas, pensem numa imagem que você, por exemplo, é uma locomotiva e que leva vagões. Se a locomotiva para, imagine, todos os vagões vão ficar parados. Todos os vagões. Agora, também, se a locomotiva ficar sem combustível, ela também para. Então, o primeiro alerta nosso é esse: qual é o combustível do agente de pastoral? Qual é o combustível do catequista, da catequista, do catequizando? A vida espiritual, espiritualidade. O cristão, a cristã, o homem, a mulher de Deus, que não é um homem, uma mulher de oração,
não vai dar conta, não vai conseguir se reabastecer. Vida de oração pessoal, intimidade com a palavra de Deus. Sem isso, o cristão e a cristã não conseguirá, não consegue se reabastecer para continuar o caminho. E agora estamos sendo abastecidos pelo pão da palavra de Deus. Lembram lá da história do profeta Elias no deserto? Ele desolado, fugindo da perseguição da rainha, no deserto ele deitou-se e pediu a morte. E aí o anjo de Deus preparou pão para ele, acordou, pão e água, e disse para o profeta: levanta-te e come, porque o caminho é longo. Então, nós estamos sendo abastecidos neste momento pelo pão da palavra de Deus. Senão, o fôlego acaba. Não conseguimos caminhar, ficamos desnutridos. Não desanime, minha gente. Vamos atravessar este caminho, agora que é a hora da provação da nossa fé. Muitos cristãos em diversas épocas da história tiveram dificuldade na transmissão da fé, na catequese. Vejamos um exemplo da nossa igreja de um catequista chamado Orígenes. Foi um catequista e um teólogo da nossa igreja lá nos primeiros séculos. E eu peço licença para vocês que eu vou ler um pequeno trecho da história da vida dele, um pequenininho trecho, contado aqui na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E ele, dizendo de Orígenes, falava assim: quando Orígenes, catequista, insistia, mesmo num contexto de perseguição aos cristãos, muitos presos, sendo mártires, Orígenes não desistia. E aí Eusébio nos fala assim sobre ele: acontecia frequentemente que o povo pagão que os cercava, os candidatos, os catequizandos e o catequista Orígenes, eles se enfureciam, os perseguidores, e estava a ponto de se precipitar sobre ele, mas estendia-se a mão de Deus para socorrê-lo, Orígenes, o catequista, e fazer com que milagrosamente escapasse. A mesma graça divina e celeste o protegeu em milhares de circunstâncias, e é impossível dizer quantas vezes, quando ele se expunha a ciladas por seu ardor e ousadia excessivos em prol da catequese, da evangelização e os seus catequizandos. Então, queridos e queridas, não vamos desanimar. E o exemplo da nossa igreja, da história da nossa igreja, nos dá vários exemplos. Um dos textos mais importantes da formação pós-batismal é aquele texto da primeira carta de Pedro. Lá ele diz que nós devemos estar sempre prontos a dar a razão da nossa fé, apresentar a razão da nossa esperança, ou seja, mostrar o motivo da minha esperança quando a adversidade chegar. É a lição e um dos textos importantes no caminho pós-batismal. Por que eu continuo a caminhar diante da crise? Uma definição
da palavra catequese, que é bom a gente conhecer e é interessante saber, é esse. A palavra catequese, que vem do grego katekein, significa fazer ressoar. Ressoar. Um som, né? Você conhece um violão. O som da corda do violão, ele tem som porque o violão é uma caixa de ressonância. A guitarra, que é elétrica, não tem aquela caixa, então se não é conectada na energia, não tem aquele som do violão, porque ela não tem aquela caixa de ressonância. Então, os nossos catequizandos são essas caixas que vão ressoar o quê? Ressoar o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra, o querigma, fazer ressoar. E catequese, fazer catequese, é alimentar continuamente o anúncio, para que essa ressonância não pare. Continuar alimentando o anúncio. O anúncio precisa ser continuamente alimentado. E aí a gente vem para essa pretensão neste tempo, algumas pistas que a gente pode começar a conversar hoje e que ao longo das formações nós vamos aprofundando mais. Se a catequese é não deixar que esse anúncio que está ressoando nos candidatos, nos catequizandos, se cale, como alimentar neste tempo de pandemia esse processo contínuo? Então eu anotei aqui algumas pistas, são 5, e que nós vamos ao longo das formações aprofundando. Primeiro passo, a solidariedade. Neste tempo de pandemia, entre catequistas e catequizandos, como estão os catequistas? Como estão os catequizandos? Então devemos reforçar os laços afetivos. Afetividade também é catequese, não é só transmissão de conteúdos. Alguém está passando necessidade? Será que tem alguém, alguma família precisando de ajuda? Muitas pessoas perderam o emprego, alguns podem estar em crise, em dificuldades. Então, nesse tempo, os catequizando também estão recebendo muitas mensagens, mensagens de todo tipo, da televisão, das mídias. Qual é a nossa mensagem para eles que nós estamos passando? Proximidade, solidariedade e proximidade. Depois, o segundo ponto, segunda pista, comunicação social a serviço da catequese. Aqui, no Diretório Nacional de Catequese, e é um documento já antigo, de 2005, mas muito atual, ele tem um ponto que fala sobre isso, a comunicação social a serviço da catequese. As mídias, a PASCOM da paróquia, videochamada, grave vídeos e envie para eles, áudios, estimular a catequese familiar, a leitura orante em família, a reza do terço, a família que se reúne e reza o terço. Isso é um processo catequético com os catequizandos. As antigas devoções, que estão muito sendo retomadas agora, os ofícios em família, tudo isso é um processo catequético. Então, a comunicação social, telefonemas, e onde não tem nada disso, uma carta, uma carta, já imaginou que nós podemos fazer?
Então, além disso, se somando a isso, estimular o vínculo com a comunidade, né? Estar atento aos canais da paróquia, acompanhar as ações solidárias da paróquia, a ajuda aos pobres também faz parte do processo catequético, que é a ação, fé e vida. E, finalmente, retomar a catequese narrativa. O que é catequese narrativa? É você mostrar à pessoa Jesus Cristo e não explicar sobre Jesus Cristo. Não, você vai mostrar através de símbolos, sinais e uma forma na catequese contar histórias. Contar histórias bíblicas, por exemplo, parábolas, a história, por exemplo, de José do Egito, é elaborar e contar a história. Não é ler o texto bíblico, é fazer uma elaboração e fazer esse processo então de catequese narrativa. Ninguém resiste a uma história, né? Todo mundo gosta de saber o final. A história prende as pessoas. Então, por hoje nós vamos ficando aqui. Espero você na próxima formação. Siga a programação deste canal. Não esqueça de dar o seu like, né, o seu joinha. Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos fortalecer esta rede de evangelização. Fiquem com Deus e recebam o meu abraço fraternal. Até a próxima!